Então, sério, e fazer apenas um rápido registro, né? Até aproveitando o ensejo desse tema que eu falei no último vídeo sobre a questão da respeitabilidade e da honorabilidade, né? Também agora vou fazer um adendo, né? Uma certa honorabilidade em algumas pessoas que eu venho divergindo. Um caso não é nem exatamente honorabilidade, mas apenas uma nova interpretação que eu não havia percebido e talvez realmente eu tenha cometido um erro de interpretação. Já vou entrar nesse tema em relação ao Benja, né? O Benja havia falado sobre a questão da academia e tal. Sim, realmente, se você for falar sobre a questão da arbitragem, realmente parece mesmo, às vezes, que vira uma coisa muito técnica e muito acadêmica. E algumas dessas implicações eu também acho que não são assim totalmente necessárias, né? Que se faça de uma maneira, às vezes, pomposa em relação à questão da arbitragem, que, embora eu reconheça a complexidade de alguns lances e de alguns temas, e às vezes também é difícil você fazer a explicação em si, né? Então aí quando fica uma coisa muito complexa, ele um pouco desnatura ou descaracteriza aquilo que é o futebol, mas ao mesmo tempo também não é culpa do profissional. Então sim, aí nesse ponto, se interpretado dessa forma, e eu não sei se é o que o Ben já quis dizer, realmente eu também não concordo. Ou se não é que eu não concordo, eu não gosto que o futebol vire uma matéria de faculdade, porque vira uma coisa relativamente complexa, ou bastante complexa até. Embora, quando a gente fala na questão, por exemplo, da sociologia, como foi no vídeo, aquela vez que eu respondi ao Ricardo Perrone, aí realmente é matéria de faculdade mesmo e não tenho o que falar. Mas aí por um motivo justo, e não necessariamente é uma coisa, se torna uma coisa totalmente complexa. Mas no caso da arbitragem, eu acho que vira uma coisa complexa em alguns momentos de uma maneira um pouco desnecessária, ou não é só que isso se torne algo desnecessário, mas a explicação é muito complicada, né? E até, eu reconheço, até para mim, se eu fosse tentar explicar o que os comentaristas de arbitragem falam, para mim seria difícil também. Então, assim, aí, de certa forma, talvez em alguns momentos um mal necessário, mas nesse ponto eu concordo com o Beijo, se ele quis dizer isso, poxa, peço desculpas se interpretei errado o que você falou, porque eu também acho que isso pode ser aí algo muito chato e desagradável, mas talvez, infelizmente, um mal necessário. Espero que se possa evitar explicações muito complicadas, para se explicar lances complicados. Né? Espero que dê para evitar isso. E o outro comentário, né? Outro comentário foi sobre o vídeo, né, que eu fiz uma vez sobre a questão do homossexualismo, né? E que eventualmente ali até mesmo eu posso eventualmente ter caído em algum tipo de tentação nesse sentido, embora eu não goste, embora eu fale contra o homossexualismo, porque acho realmente uma coisa desnecessária, e eu rapidamente, muito facilmente, consigo superar qualquer tentação nesse sentido, embora não aconteça muitas vezes isso comigo. Na maior parte das vezes, como eu já falei no canal, a minha questão é mais com o pé feminino mesmo, né? Então aí a tentação já é um pouco mais difícil de controlar. Em relação ao homem, olha, pouquíssimas vezes, e quando eventualmente aconteceu foi porque a pessoa parecia realmente uma mulher. Né? Então, nesse sentido, realmente já houve tentação. E o Nando Moura, talvez impressionantemente, num rompante, entre aspas, de passapanismo, no bom sentido, aqui eu falo uma brincadeira, o Nando Moura talvez ele tentou dar uma amenizada nessa situação. Né? Ele fez talvez ele tenha feito um vídeo e tal. Não sei se foi sobre isso, dizendo, não, isso não tem problema e tal. Poxa, então, dizer apenas, estender, né, que apesar das minhas divergências, deixando de lado as divergências que eu tenho, seja, contra o Beijo, até ali eu não tinha nenhuma divergência, tirando a questão acadêmica, né? Que talvez não seja uma divergência, porque talvez eu esteja errado na interpretação. Em relação ao Nando Moura, poxa, tirando quaisquer divergências que eu tenho contra o Nando Moura, poxa, ele tentou ali, ele tentou dar uma animada, assim, não, isso não tem problema, e talvez ele tenha feito isso aí com o objetivo de que eu, de alguma forma, fosse, de alguma forma, consolado, vamos dizer, nessa questão de eventualmente ter cometido pecado e ter superado o pecado. Né? Então, poxa, então agradecer o Nando Moura aí sobre essa questão de que talvez ele tenha aí de alguma forma me consolado nisso. Poxa, então agradeço o Nando Moura, deixando um pouco de lado as questões da divergência. Eu de alguma forma agradeço aí ao Nando Moura, que se ele teve realmente essa intenção, ele teve essa, vamos dizer, essa hombridade talvez, que realmente eu agradeço, acho que foi uma boa atitude dele, apesar de algumas divergências posteriores, né, mas nesse momento deixando de lado, agradecendo aí essa atitude. E aí o Benja, que talvez eu tenha interpretado errado, se ele continua com aquela opinião, eu continuo discordando dele, acho que sim, futebol é matéria de faculdade, num segundo sentido, quando vira uma coisa muito complexa em arbitragem, realmente aí
talvez seja necessária, é uma coisa que eu não gosto, talvez seja necessária, nem sei se sempre é necessário. Mas talvez até por conta da questão do VAR ainda se está, vamos dizer, melhorando e aprendendo. Os comentários de arbitragem estão ainda um pouco, talvez, se adaptando a essa questão do VAR. E eu também acredito, também partilho dessa opinião de que quando alguns determinados lances ficam muito complicados, e mesmo as explicações viram coisas muito técnicas, aí realmente descaracteriza um pouco o futebol, e aí vira uma coisa muito faculdade. Se isso pudesse ser evitado, eu concordo com o Benja. Concordo com o Benja que isso tem que ser evitado, que não vira uma coisa muito técnica, porque o telespectador não quer se preocupar, vai ter que se preocupar com o lance, mas não quer se preocupar com essas explicações, com a necessidade de se entender isso. Mas se for uma coisa, essa explicação muito complicada ou muito técnica, se em algumas situações ela é realmente necessária, aí infelizmente é um mal necessário, por mais que a gente não goste. Mas talvez a crítica do Benja seja justamente de que muitas vezes isso não seria necessário. Então, né, eu entendo talvez mais o ponto do Benja nesse sentido. Valeu! Que a gente possa estar aí, esclarecendo os pontos que eventualmente não ficaram aí totalmente claros. Valeu!